Bom dia, povo de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por mais um dia, para nós estarmos aqui juntos nesse propósito de jejum, oração e palavra por 12 dias para 12 meses, que é o ano de 2021. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais, sobre esse jejum. Ontem já teve a primeira live, essa primeira live foi com o apóstolo Natanael, foi uma bênção, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida dele, e ele me incumbiu aí então de passar essa segunda mensagem para vocês, o segundo dia do nosso jejum, oração e palavra. O tema do jejum é uma jornada com Cristo. Você já sabe aí que o tema do nosso ano apostólico movidos por graça, contemplando Cristo. E não existe uma outra forma de contemplar a Cristo senão seguindo uma jornada com Ele. Não é verdade? Então nós estamos aqui mais um dia para dar sequência nesses 12 dias de jejum, para em nome de Jesus sermos abençoados e abençoar a sua vida. Amém, gente? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lembrando que o jejum de hoje é café e o jejum de amanhã, refrigerante e suco. E lembrando que todos os dias, durante esses 12 dias de jejum, vai haver aqui uma live às 6h30 da manhã. Amém? Então, todos os 12 dias, 6h30 da manhã, uma live aqui. Então, se você puder nos ajudar aí, tem um aviãozinho aí, clica nele, espalhe essa mensagem. Se tiver alguma dúvida aí, tem um pontinho de interrogação, você pode nos perguntar depois. Eu não sei se eu vou conseguir responder hoje. Hoje, o que eu preciso passar para vocês aqui é bem longo, mas se tiver alguma dúvida, a gente responde depois e vamos dar sequência aí em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha só, o texto que nós estamos lendo é o de Lucas 24, que fala do caminho dos discípulos para Emaús, aonde eles estavam caminhando, vindo depois da morte de Cristo, da crucificação de Cristo, voltando para suas casas, voltando para Emaús, e nessa caminhada ali eles têm um encontro com Cristo. E é interessante que esse encontro com Cristo ele acontece, mas eles não percebem. Cristo começa a caminhar, chega perto dele, começa a caminhar com eles, começa a falar com eles, mas ainda assim eles não percebem que é Cristo. Só vão perceber no partir do pão quando já estão em casa. E eu queria falar com você exatamente sobre isso. O tema é o seguinte: em nossa caminhada com Cristo, poderemos às vezes não reconhecê-lo. Gente, isso é muito triste, Se você pensar que você está caminhando com Cristo, você está caminhando e Cristo está do seu lado, Cristo está te abençoando, Cristo está cuidando de você, Cristo está derramando as bênçãos sobre a sua vida, e ainda assim você não reconhecer a Cristo, isso é algo muito triste para nós. Não é para Cristo não, é para nós. Porque andar com o Senhor e não reconhecê-lo é algo absurdo para a nossa vida. O texto que eu quero ler com vocês, de Lucas 24, é o verso 15 e 16, que diz assim: Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Enquanto eles conversavam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos destes dois discípulos foram impedidos de reconhecê-lo. Ora, a gente não sabe o que aconteceu. A Bíblia não é clara sobre o que aconteceu com os discípulos para eles não reconhecerem Jesus. Talvez tenha sido a tensão dos dias, talvez a ansiedade dos discípulos, talvez a tristeza da morte de Jesus, talvez a decepção ali, porque esperavam que Jesus fosse o Salvador terreno, fosse aquele Salvador que ia tirar o povo de Israel daquele jugo de Roma, talvez, muito provavelmente, por um propósito divino, uma ação divina para um propósito maior. Agora, o que importa saber é o seguinte: o que importa saber é que é muito triste para nós, a não ser que seja por uma ação divina para um propósito maior, é muito triste para nós, é trágico para a nossa vida, nós caminharmos com Cristo e não reconhecê-lo. É triste para a nossa vida. E, gente, presta atenção, eu estou falando de algo que acontece.
Eu não estou falando de algo que é impossível de acontecer, não. Estou falando de algo que acontece e acontece na vida de muitas pessoas. Né? Caminham com Cristo, se dizem cristãs, estão ali, às vezes, indo da igreja, estão vivendo uma vida religiosa, mas não conseguem contemplar a Cristo, não conseguem perceber Cristo ao seu lado. Né? E isso é trágico para um cristão. Isso é trágico para um cristão. Agora, o que pode nos levar a não reconhecer Cristo, mesmo Ele estando ao nosso lado? É disso que eu quero falar com vocês hoje. São 9 pontos aqui, né, de algumas coisas que foram separadas, para nos mostrar que existem situações que nós colocamos sobre nossa vida que pode sim nos cegar, que pode sim fazer com que nós não reconheçamos Cristo ao nosso lado. É isso que eu quero falar com vocês hoje, para a honra e glória do Senhor. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: medo. Olha o que diz o texto de Mateus 14, 25 em diante. Diz assim, ó: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha que interessante. Os discípulos estavam ali no barco, existia ali uma tempestade no mar ali naquele momento, e então os discípulos olham para fora do barco e começam a enxergar algo vindo em sua direção. Eles começam a enxergar, né, não sei se eles já tinham a visão de uma pessoa, mas possivelmente sim, porque eles declaram que era um fantasma. Então eles começam a observar de longe e não reconhecem Cristo. Cristo indo na direção deles e eles não reconhecendo Cristo. E a palavra fala que eles ficaram aterrorizados e acharam que era um fantasma. Presta bem atenção. O medo, ele distorce a nossa realidade. Ele distorce a situação ao nosso redor. O medo, ele nos traz muitas vezes um temor irracional. Irracional. Olha, quem é que nunca teve medo e esse medo fez com que a pessoa visse coisas que não existem? Ou imaginassem coisas que eram, naquele momento, impossíveis de acontecer? Se nós andarmos com medo, nós vamos viver exatamente esse tipo de situação. Nós vamos viver situações que, na realidade, é uma, mas o medo nos faz enxergar outra. Vamos colocar aí, por exemplo, a pandemia. Né? Nós precisamos ter cautela, nós precisamos tomar todos os cuidados possíveis. Mas nós temos que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e acreditar que Ele é o Deus que cuida de nós. É isso que eu preciso fazer. Não adianta eu ficar falando que sou cristão, mas ficar morrendo de medo do mundo, morrendo de medo das coisas do mundo, morrendo de medo das enfermidades. Não, a minha vida está na mão do Senhor. E é nele que eu confio. E se eu confio nele, eu não temerei. Amém, gente? Eu não temerei, porque o medo faz com que a gente não reconheça Cristo. Uma outra coisa, a segunda coisa que eu quero falar com vocês aqui é a dúvida. Olha, Mateus 14, no texto que nós lemos, ele segue dizendo assim: depois que Jesus vem, anda pelas águas, né, acalma a tempestade, os discípulos olham para Jesus, Jesus fala com eles: olha, sou eu, não fico com medo não, tá tranquilo. Aí o apóstolo Pedro fala assim: olha, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Esse se és tu é uma dúvida. Nos dá um entendimento de que naquele momento Pedro estava duvidando, ele queria uma confirmação. Se ele queria uma confirmação, é porque ele tinha dúvidas. Presta atenção, a dúvida também nos impede de ver e contemplar Cristo. Olha só isso. A dúvida também nos impede de ver e de contemplarmos Cristo. A dúvida é resultado de uma inconstância espiritual. Olha para você ver, Pedro, apóstolo, vendo Jesus, não acreditando que era ele, ainda pede uma confirmação, estava duvidando. E é interessante o seguinte, que a dúvida, ela é diferente da incredulidade. A dúvida é quando você declara que crê, mas na hora que precisa você não crê. A dúvida
É diferente da incredulidade. A dúvida é eu falo que creio, eu declaro que creio, mas na hora que precisa, na situação que precisa, eu crio dúvida no meu coração. Por quê? Porque eu não estou sendo constante com o Senhor. Existe ali uma inconstância. Presta atenção. Nós podemos até caminhar com Cristo, duvidando por algum tempo, mas nós afundaremos quando nos faltar fé. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Pedro desceu do barco, começou a viver um milagre sobrenatural de andar sobre as águas, mas porque o coração estava cheio de dúvida, ele começou a afundar. A dúvida, ela vai nos afundar. Nós vamos naufragar se nós estivermos com falta de fé, se nos faltar a fé. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, a terceira coisa é a insensibilidade. Mateus 13,15 diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Gente, essa insensibilidade, nós vemos muito isso nos dias de hoje, na nossa geração. As pessoas estão cada vez mais insensíveis, né? A nossa geração tem sido contaminada com essa insensibilidade, né? Nós vemos muitas vezes uma aversão e uma inversão de valores judaico-cristãos. Ora, essa sensibilidade, ela nos impede de ver Cristo. Por quê? Porque nós tapamos os nossos ouvidos para a sua palavra. Porque nós fechamos os olhos para não contemplá-lo. Sabe? É como quando você vai à igreja, você está na igreja, existe uma palavra sendo ministrada, existe um louvor sendo ministrado, e você está ali apático, sem dar a menor atenção. Sabe? Deixa eu falar com você uma coisa. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, você escuta qualquer barulho. Escutar, você escuta qualquer coisa à sua volta. Agora, ouvir é dar atenção àquilo que está sendo dito. E muitas vezes o nosso coração, o coração das pessoas tem sido, né, endurecido, tem ficado insensível, porque elas não querem dar ouvidos à voz do Senhor. E isso é péssimo para nós. Isso traz para nós uma cegueira espiritual. Nós temos razão, nós vivemos a razão é nossa e pronto, acabou. Eu não quero ouvir o que Deus está falando, é eu que estou certo e pronto. Gente, dessa forma, é impossível contemplar a Cristo. É impossível nós percebermos Cristo à nossa volta. Amém, gente? Em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero falar para vocês, a quarta coisa, é a incredulidade. Incredulidade, como eu disse, é diferente de dúvida. Dúvida é aquele que declara que crê, mas na hora que precisa não crê. Incredulidade é aquele que declaradamente fala que não crê. Olha o que diz Mateus 13, a partir do 57, diz assim, ó: e ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Olha, quando Jesus termina algumas, né, de suas principais parábolas, tais como a do semeador, a do trigo e do joio, a do grão de mostarda e do fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, a rede. Ele vai em direção a Nazaré, a cidade da sua infância, e em Nazaré ele ensina na sinagoga, e as pessoas, por conhecerem aquele que antes fora um menino no meio deles, e por conhecerem a família de Jesus, não acreditam. Quer dizer, porque eles pensavam que Jesus era igual a eles, como eles, porque eles conheciam ali talvez um pouco mais, né, da história de Jesus como homem, falando da família, falando dos irmãos, falando da pai, da mãe, não creram. Gente, a incredulidade, ela cega os nossos olhos. Né? As bênçãos e os milagres de Deus estão aí para quem quiser ver, mas por causa da incredulidade, as pessoas não veem. Nós tivemos o culto da virada aqui e foram grandes os testemunhos dados. E eu acho importante dar os testemunhos, por quê? Porque quando você dá o testemunho, primeiro, você está lembrando de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E segundo, você está edificando a vida de alguém, falando, olha, Deus está fazendo. Deus não parou de fazer. Deus não deixou de fazer os milagres.
Tem gente que fala, não, mas os milagres não acontecem hoje como aconteciam no Velho Testamento, como aconteciam no tempo dos apóstolos. Não, acontece sim. O problema é que muitas vezes a incredulidade fecha os nossos olhos para não perceber isso. E isso precisa ser mudado em nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está entendendo o que eu estou falando, coloca um amém aí, dá um joinha para que eu saiba que você está entendendo aquilo que eu estou falando. É importante você entender essa mensagem. Olha, Jesus, pela incredulidade deles, não foi reconhecido como Messias, o Filho de Deus, e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha, para que haja a realização de um milagre do Senhor, é necessário que você abra os seus olhos para crer. Senão, o milagre vai acontecer e você não vai acreditar, você não vai crer. Uma outra coisa, quinto ponto aqui, o materialismo. Marcos 10, 21, 22 diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Olha só, o homem chega diante de Jesus, interessado na vida eterna, perguntando a Jesus o que ele podia fazer para a vida eterna. E quando ele faz isso, ele de uma certa forma ganha a nossa admiração, porque ele está buscando coisas nobres. Agora, quando Jesus fala com ele, olha, já segue os mandamentos? Sim. Já faça tudo direitinho? Sim. Então falta uma coisa para que você seja perfeito. Vende tudo que tem, dê aos pobres e depois siga-me. Nesse momento, o rosto do jovem se entristece. Por quê? Porque o coração dele estava nas suas posses. O coração dele estava no material. Ele era materialista, muito mais do que um espiritual. Ele estava muito mais preocupado em preservar o seu dinheiro, as suas posses, a sua condição, do que de verdade contemplar a Cristo. E isso muitas vezes acontece com a gente. No sentido que, muitas vezes eu preocupo mais com o meu trabalho, eu preocupo mais com aquilo que eu preciso dentro da minha casa, eu preocupo mais, em cada vez ter mais coisas, e esqueço que existe um chamado para a minha vida, que Deus tem um propósito para mim, que Deus quer que eu faça algo, existe um trabalho para mim na igreja, existe um trabalho para mim nessa sociedade, e eu não estou fazendo. Por quê? Porque eu estou envolvido com o que é material. E nesse contexto, eu me torno materialista. E o Senhor não se agrada de materialista. Porque esse mundo aqui, dele, nós não vamos levar nada. Existe uma glória que nos aguarda no céu, que nada nesse mundo se compara a ela. E é nela que os nossos olhos devem estar fitos. É nela que nossos olhos devem estar focados. E se eu perco esse foco, corre o risco de eu estar andando com Cristo, mas não percebê-lo. E isso é muito, muito triste para a nossa vida. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é a falta de arrependimento. Gente, olha só, Lucas 11, 32 diz assim, os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Olha, o Senhor Jesus estava falando ali para os escribas e fariseus o seguinte, olha, Nínive era uma cidade totalmente má, de pessoas totalmente ruins, mas Jonas foi lá, pregou a palavra e houve conversão. Jesus é maior do que Jonas, está ministrando a palavra para o povo de Deus, que, entre aspas, era considerado um povo bom, e ainda assim eles não estavam crendo no Senhor. Então isso é falta de arrependimento, a pessoa não quer abrir mão de seus pecados, não quer abrir mão daquilo que ela pensa como certo para ouvir aquilo que Deus está falando. E isso é péssimo para nós. Olha, Jesus assegurou que nenhum sinal seria dado, exceto de Jonas. Primeiro fala assim, Jesus acabara de expulsar um demônio, libertando um sofredor. E alguns disseram que ele havia expulsado aquele demônio pelo príncipe dos demônios, chamado Beelzebu. Muitos da multidão puseram Jesus à prova e lhe pediram um sinal. E Jesus assegurou que nenhum sinal seria dado, exceto de Jonas, profeta do Antigo Testamento, que foi usado por Deus e trouxe uma mensagem de arrependimento àquela cidade, dizendo que os ninivitas
dizendo que os ninivitas, extremamente maus, haviam se arrependido com a mensagem de Jonas, e ele, Jesus, o maior, que é maior do que Jonas e Salomão, estava no meio deles e eles não se arrependiam. Quando uma pessoa permanece obstinada no seu pecado, ou nos seus pecados, quando não há arrependimento, a pessoa olha para Jesus e não o reconhece. Então arrependa-se, irmão, em nome de Jesus Cristo. Vou dar uma corrida aqui, senão não vou dar tempo, não vai ter tempo. Olha, outra coisa, 7º ponto, a racionalidade. Né? João 4,11 diz assim, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Olha, a mulher samaritana estava questionando o Senhor Jesus porque ela estava usando a razão. Né? Jesus não tinha corda, não tinha o cântaro, a vasilha para poder pegar a água, o poço era fundo, como é que ele podia tirar essa água? Gente, muitas vezes a nossa racionalidade, a gente pensar só com a razão, cega as nossas vistas para o Senhor. Cega os nossos olhos, nos impede de contemplar a Cristo. Então não faça isso. Olha, é necessário que você pense, a nossa fé é inteligente, é necessário que você analise, é necessário que você reflita, que não seja tão racional, né? Pensando somente nas coisas que têm explicação humana, não, porque isso não funciona com a palavra e com a obra de Deus, mas, sobretudo, creia. A sua fé é inteligente, você precisa pensar, analisar, refletir, mas não faça disso uma racionalidade. Não seja racional a ponto de apagar a sua fé e de cegar os seus olhos para Cristo. Outra coisa, o legalismo. Legalismo, João 5,16 diz assim, ó, então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Olha, sábado, de acordo com a lei do Velho Testamento, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Jesus vai lá e cura aquele homem no tanque de Betesda, que há 38 anos estava ali agarrado numa cama, numa maca, não conseguia andar nem se levantar. Aí porque Jesus curou no sábado, os líderes religiosos da época começam a condenar Jesus. Olha, a lei, ela é maior do que Deus e mais importante do que o bem-estar do próximo? Isso não existe. Nós não podemos pensar assim. Né? Deus, olha só, o legalismo impediu que aquelas pessoas reconhecessem a Jesus. Reconhecessem Jesus. Por quê? Porque estavam pensando mais na lei do que em Deus. Estavam tentando achar mais uma forma de condenar Cristo do que propriamente ver a necessidade daquele homem, quanto Deus quer que cada um de nós seja curado. O legalismo, ele cega os nossos olhos. Legalismo é o quê? É eu colocar as regras, é eu trazer a lei acima de Deus da necessidade humana. E isso não pode acontecer na nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então não deixe que o legalismo impeça você de reconhecer Cristo. Né? Não deixe. Muitas vezes nós, como igreja, praticamos isso. Estamos cheios de regras, temos um padrão já estabelecido, e quando algo não está exatamente dentro do padrão, não admitimos e nos tornamos legalistas. Então não deixe isso acontecer com a sua vida em nome de Jesus Cristo. Temos também, para finalizar aqui, o zelo equivocado. Quem lembra de Paulo aí? Ora, Atos 9,5 diz assim, ó, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo perseguia Cristo por um zelo que ele tinha muito zelo pela lei, pelo judaísmo, ele tinha muito zelo, né, pelos escritos do Velho Testamento, e ele queria preservar aquilo. Só que o zelo dele era cego. O zelo dele era equivocado. Por quê? Porque o próprio, quando nós colocarmos assim hoje, né, o próprio Velho Testamento testifica de Cristo. E ele não conseguia entender isso. E quando ele entende isso, ele passa a enxergar a Cristo. Na verdade, Cristo se revela a ele e a partir daí ele entende que o zelo dele estava errado. Nós precisamos ter zelo pelas coisas do Senhor sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora, o nosso zelo precisa ser um zelo consciente e correto. E não inconsciente ou incorreto. Amém, gente? Olha, o texto bíblico fala o seguinte, em Romanos 10, 2 diz assim, ó, o zelo precisa ser baseado no conhecimento. Gálatas 4,18 fala que o zelo é exercido no bem. Números 25, 11 fala que o zelo desvia a ira de Deus e estabelece uma aliança divina com o homem. Ora, Salmos 69, 9 e João 2,17 fala que o zelo de cada crente deve ser exercido pela igreja. Olha, o zelo exercido pelo que é errado nos impede de reconhecer a Jesus, mesmo ele estando ao nosso lado. Em nossa caminhada com Cristo, todos corremos este risco.
em algum momento, não reconheceremos o Senhor, não perceberemos o seu cuidado, não entenderemos o seu agir. Querido, em nome de Jesus Cristo, que esses 9 pontos sejam eliminados da sua vida para a honra e glória do Senhor. Que você não viva esse engano e essa cegueira espiritual. Livre-se de tudo isso em nome do Senhor Jesus. Como é que eu faço para me livrar disso, pastor? Contemple Cristo. Coloque os teus olhos no Senhor e admire-o. É assim que nós vamos ser livres de toda mentira e engano, e é assim que nós vamos ter os nossos olhos, nossa mente, o nosso coração aberto para a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, faça isso para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Senhor amado e querido, é no teu santo nome, Senhor, que eu oro nesta manhã, mais uma vez, colocando o Senhor diante de ti um mês de fevereiro. É o segundo dia de jejum para o segundo mês do ano, Senhor. Peço a ti que o Senhor venha abençoar, consagro a ti desde já no mês de fevereiro, Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado, que a tua vontade seja feita durante o mês de fevereiro e durante todo o ano. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor venha despertar o nosso coração, a nossa mente e principalmente os nossos olhos para contemplar o Senhor. Nós queremos, Senhor, contemplar a Ti, admirar, Senhor, a Tua face, Senhor, sermos transformados em glória cada vez maior, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro pela vida de cada um daqueles que estão me ouvindo hoje. Pai, quer seja aqui agora ao vivo, quer seja depois em gravação, Senhor, abençoa cada um. Senhor, limpa o nosso coração de todo esse mal que nos impede de contemplar o Senhor, de enxergar o Senhor ao nosso lado, de enxergar o Teu agir, o Teu mover e as Tuas bênçãos sobre nossa vida. E, Senhor, abra os nossos olhos para cada vez mais percebermos tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós e todas as promessas que o Senhor ainda tem para a nossa vida. Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, abençoa-nos, encha-nos com a Tua presença, encha-nos com a Tua graça e com o Teu amor, nos faz entendedores deste amor e desta graça, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Oro também, Senhor, pedindo a Ti solução, Pai, em nome de Jesus Cristo, para essa pandemia. Senhor, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, hoje e eternamente, em nome de Jesus, que você diga amém, porque aqui eu digo amém, é o que eu quero para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Então, que em nome de Jesus Cristo, você se lembre que amanhã nós teremos aqui mais uma live, 6h30 da manhã, com o apóstolo Natanael. Lembre-se do jejum, nosso jejum hoje é sem café. Amém, gente? Sem café. Amanhã, já para você ficar sabendo, sem sucos, né? Sem refrigerantes, beba água somente, em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que nós sejamos fortalecidos em fé e possamos contemplar a Cristo em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe poderosamente. Para mim foi um prazer estar aqui com você, que você viva essa palavra, que você viva todo esse projeto, uma jornada com Cristo, não só esses 12 dias, mas para o resto da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo e viva na presença do Senhor. É o que eu lhe peço, é o que eu declaro sobre a tua vida, é o que eu peço a Deus por você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.